É verdade aquela história que acho que até virou filme também, de que as pessoas... tem até acho que mais de um, que estão lá num veleirozinho, lá, a galera se divertindo, ei, todo mundo pula, e alguém fala, cadê a escada? Esse é um fato verídico. Morreram todos. Morreram todos por um detalhe que jamais passaria pela cabeça dos leigos, por exemplo, que é o seguinte: dependendo do barco que você está, um barco de maior porte, que é um barco mais alto, por exemplo, você estando dentro d'água, você não consegue voltar para o barco sem uma escada, sem uma escadinha. Você não consegue voltar, você não consegue subir no barco. Não dá nem para fazer, sobe em cima do meu ombro e pega. Porque você afunda, não você tem afunda, como. Né? E esse foi um fato verídico. Se não me engano, eram 4 casais ou 5 casais na costa da Itália que apareceram mortos, os corpos próximos ao barco que eles estavam. E a investigação concluiu isso, porque não havia... O último que mergulhou esqueceu de descer a escadinha, e depois eles comprovaram os corpos, que estavam com os dedos todos arrebentados, porque tentaram escalar o barco e não conseguiam. Morreram todos porque o último que mergulhou esqueceu de descer a escadinha. E é um fato verídico. Putz. Isso foi feito realmente um filme disso. E por conta disso, muda o design? Tipo, os caras, de repente, vamos deixar uma cordinha aqui, pelo menos, com nó. Sim, os barcos mais modernos, por exemplo... Inclusive a traseira exatamente, na popa eles têm uma plataforma que você não tendo a escada para você subir, você consegue subir na plataforma. Isso é um recurso que hoje larga... Barcos de recreação, veleiros e lanchas, praticamente todos eles têm esse recurso. Quase todos eles, porque você sobe por ali, você sobe onde está o motor ali de popa, né? Sim. Ou então, por exemplo, outro recurso que o pessoal usava no passado, quando não tinha ainda essas sacadas, muitos veleiros, quando faziam travessias, eles deixavam um cabo, que chama-se uma corda, em linguagem leiga, amarrada e sendo arrastada pelo barco. Porque se alguém caísse na água, a pessoa também não pegava ali. Tinha uma chance de conseguir, de conseguir segurar na corda, entendeu? Porque o barco vai embora, né? Um veleiro velejando, que não é motor, quem empurra ele é o vento. E é veloz. É o suficiente para você não conseguir alcançá-lo. Não, com certeza. Entendeu? Com certeza. Entre você cair na água, você subir, o barco já avançou. E aí você vai tentar alcançá-lo a nado, dependendo da intensidade do vento, você não alcança. Né? Não. Então, por isso que eles mantinham um longo cabo a reboque. Para de repente você conseguir. Se acontecesse alguma coisa. Cheio dos nozinhos ali. Exatamente. Em vez de você tentar chegar no barco, você tenta chegar no cabo, né? Pelo menos. Era um recurso. Salvou a vida de alguém. Tem pelo menos uma história que o cara salvou graças à corda. Você já navegou? Você navega? Não. Você não navega? Não, eu já naveguei profissionalmente porque eu trabalhava numa revista de barco, costumava andar de barco por causa de trabalho. Mas eu nunca tive barco. Gosto do mar, mas eu nunca tive barco. A minha experiência prática é irrelevante. O que eu sei são das histórias que eu... Curadoria do negócio. Exatamente. O que eu sei é o que eu escuto, é o que eu pesquiso. Você já navegou à noite? Já, claro. É meio assustador, não é? Não? Então, na verdade... é legal que você fala, nossa, as estrelas. É lindo, para começar é lindo, né? Deve ser lindo. Maravilhoso, né? Mas as pessoas ficam mais tenebrosas porque o mar à noite você não está vendo, né? Você está num ambiente... Se for uma noite não tem iluminação. O barco não tem farol, por exemplo. Você fala, caraca! O barco não tem farol. Você olha para um lado, olha para o outro. Mas não é que aumenta o risco. Pelo contrário. A navegação à noite ela é até mais tranquila para quem está navegando, desde que ele esteja o controle da situação, da meteorologia e tudo. É uma navegação tranquila. Tranquilo, né? Por isso que as pessoas, por exemplo, navegam sozinhas, por exemplo, fazem travessias sozinhas. Tem muita gente. Sim. Mas são, sei lá, deve ser milhares. Sim, se bobear até milhões. Se for pensar em mundo, é milhões de pessoas. E quando você está em solitário no barco, só você navega dia e noite. Você não para o barco para dormir. Né? Você navega de noite. Se fazer uma travessia oceânica, você não para o barco, não dá nem para jogar âncora no meio do oceano. Mas você usa o quê? Um piloto automático hoje? Você tem o piloto automático, você não fica lá o tempo todo, mas você tem que fazer uma certa vigília, né? Então, uma das coisas que os
os velejadores em solitário fazem é desenvolver o organismo para dormir pequenos trechos. Então, dorme 15, 20 minutos de cada vez. Dorme 15 minutos, acorda, vai lá fora, vê, tá tudo bem, dorme mais 15 minutos, e assim vai. E segundo eles, eu nunca fiz isso, nunca vivi essa experiência na prática, mas segundo eles é uma coisa muito tranquila. O organismo se habitua muito facilmente a essa situação. Porque também você fica com o negócio na mão ali, que acho que não passa nem nada. Porque imagina, o pessoal, eu lembro que pessoas que... Porque o tempo que eles estimam de 15, 20 minutos... É o tempo visual. É o tempo visual. Eu olho, pô, daqui 15 minutos não pode acontecer nada. Porque assim, dependendo, claro, das situações, mas, por exemplo, qual é o risco da pessoa atravessando um oceano? Qual é o risco que ela tem se a meteorologia tiver ok? O único risco que ela tem é um barco grande. Um navio. Ser atropelado por um navio. Sim, isso é um risco. Esses cargueiros, né? Que sim, chamam. É um risco que existe, porque esses bichos são enormes, eles navegam totalmente automatizados, né? Eles não detectam, muitas vezes, se você não tiver um equipamento que remete o teu sinal para ele, ele não sabe que você está ali. Então, o grande risco, na verdade, são os navios, né? Então, o que você precisa? Você precisa desviar dos navios. Se vier um navio, você precisa saber, então vou para o outro lado. Então, o tempo que eles estimam, de 15 a 20 minutos, é o tempo que leva entre você avistar um navio no horizonte e ele chegar em você. Entendeu? Entendi. Então, se ele acordar a cada 15 minutos, ele consegue o tempo todo estar monitorando o horizonte. Cara, mas pensando nisso, Jorge, tipo assim, o que o Amir Klink fez foi meio doideira, né, cara? Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.